Tá aqui, tá bom. Bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. E é uma manhã onde é quase noite, 11 da manhã, depois do almoço é noite. E a gente pode estar aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Lembrando que se você ainda não é aluno da escola dominical, quero convidar você. Tem aula, tem grupo às 9 da manhã, às 11 da manhã. A gente está estudando junto a palavra de Deus. Nesses meses de maio e junho, a gente está junto estudando o livro de Mateus. E já que nós estamos estudando o livro de Mateus juntos, eu queria nessa manhã compartilhar com vocês algo que a gente aprende sobre Deus no livro de Mateus. Abram comigo a palavra de Deus em Mateus 4. A gente vai ler nós vamos ler dois textos em Mateus hoje. A gente vai ler primeiramente o Mateus 4, do 12 ao 17. Aí você bota seu dedo aí, que a gente vai depois ir para o capítulo 5. Mas vamos uma coisa de cada vez, vamos com calma. Isso, excelente. Você que não trouxe a Bíblia, está em pecado, está aqui para você acompanhar. Você que trouxe a Bíblia, pode abrir sua Bíblia, a gente lê junto. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvir que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galileia, lá para a região norte de Israel. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum que vai ser, no ministério de Jesus, como se fosse o quartel-general. Sempre que Mateus fala em casa de Jesus, ele está falando dessa cidadezinha, desse vilarejo ali, Cafarnaum, que junto com Betsaida e Gerizim, forma um triângulo ali perto do mar da Galileia, onde grande parte do ministério de Jesus é feito ali, no norte, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Mas deixa eu então pegar aqui para não botar pressão lá em quem está passando. Porque aí fica pressionado lá e tal. Vamos lá, versículo 14, diz assim: isso aconteceu para que se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Nebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, agora é importante, daí em diante começou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pai, obrigado porque o Senhor se fez homem, habitou entre nós, e a gente pode, por causa disso, conhecer a Ti. Ajuda a gente a entender a Tua palavra, para que com isso nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, e assim vivermos de forma abundante a Tua vida. Fala conosco, nos ensina, em nome de Jesus, amém e amém. Veja bem, se você fosse um judeu lá no tempo de Jesus, essa expressão reino de Deus, ou que Mateus prefere usar reino dos céus, ela é uma expressão carregada de sentido, carregada de expectativa. Desde que o povo de Israel sai da Babilônia, cerca de 538 anos antes de Cristo, começa a surgir em Israel a expectativa de que Deus iria, de uma vez por todas, libertar o povo de Israel. Deus iria instituir um reino onde Israel seria de fato livre, independente, onde Deus iria reinar. Esse reino de Deus, essa realidade onde Deus reina, onde o povo pode de fato viver uma relação plena com Deus, era a expectativa do povo de Israel. E junto com a expectativa que Deus iria formar essa realidade, tem a expectativa de que uma pessoa especial, um ungido,
um separado, que a palavra ungido em português é a palavra em hebraico Mashiach, ou Messias, e a palavra em grego Christos, Cristo. Então, um Cristo, um Messias, um ungido, seria levantado por Deus para fazer real este reino. A expectativa então é que esse ungido, que esse Messias, que esse Cristo chegasse e transformasse então a realidade e fizesse real o reino de Deus. Já que esse ungido, ele é o libertador para trazer o reino de Deus, a expectativa é que esse ungido fosse também o rei de Israel. Ele seria então enviado por Deus para tomar o trono do seu pai Davi e reinar para sempre sobre Israel. Aí, os estudiosos da palavra, da lei de Deus, vão se perguntar, ok, o que significa então, quem vai ser este rei? Duas escolas, duas doutrinas, duas interpretações se formaram neste tempo e vieram até o tempo de Jesus. A primeira escola, a primeira doutrina vai dizer o seguinte, o Messias é aquele que vai formar um exército do povo de Israel, vai levantar um exército aqui, e esse exército vai destruir para sempre os inimigos de Israel. O Messias é então, ele é primordialmente, a sua primeira função, esse rei, é ser um general, e um general que vai levantar um exército do próprio povo, assim como os juízes fizeram, como Gideão fez, Jesus, ou melhor, o Messias, esquece Jesus agora aqui, vai fazer também. A expectativa é que esse Messias, esse rei, fosse levantar um exército para destruir os inimigos. Já uma outra doutrina, uma outra escola de interpretação, vai dizer assim, não. O Messias não é aquele que vai levantar um exército. O Messias é aquele ungido, separado, que vai invocar os anjos de Deus para poder interferir na realidade e destruir o inimigo. Ou seja, nós temos aqui duas interpretações. Ou o Messias é aquele que vai levantar um exército e ser rei, ou o Messias é aquele que vai invocar os anjos e vai ser rei também, mas porque os anjos vão interferir na realidade. É por isso, por exemplo, que durante os evangelhos, a gente vê que Jesus pede para as pessoas que foram curadas por ele, não fale quem eu sou por enquanto. Por quê? Porque a expectativa do povo era uma coisa ou outra. Então, se começassem a declarar que Jesus é o Messias, o povo ia falar, então aí, você vai chamar os anjos? Ou você vai levantar um exército? Qual Messias é você? Mas nem outra interpretação, nenhum tipo de Messias, nem outro tipo de Messias, nem dos anjos, nem do exército, é o que Jesus está propondo nos evangelhos. Na verdade, o que Jesus propõe nos evangelhos tem muito mais a ver com a ideia de rei que Deus propõe para Israel. Por exemplo, todo o povo antigo, com uma exceção, daqui a pouco eu falo de exceção, todo o povo antigo, o rei, ele tem a principal função de ser um comandante do exército. A principal função de um rei é proteger o seu povo, é dar segurança para o seu povo. O grande rei é um grande general. Os grandes reis da história, Alexandre o Grande era um grande general, os Césares de Roma era um grande general, Napoleão o imperador era um grande general. Ou seja, a função de um rei para todo o povo é ser um grande general, é proteger o seu povo, é dar segurança. Tanto que quem gosta de Idade Média vai perceber que todo castelo tem que ter muralha, fortaleza. Você não tem como ter um castelo sem muralha, porque a função do castelo não é ser bonito, não é ser atraente, é ser protetor, é impedir que o inimigo entre. Um rei
é primordialmente o responsável pela segurança. Existe uma exceção na história que se chama povo de Israel. Em Israel, a função central do rei não era da segurança. Veja bem, é importante. Um rei deve dar segurança. Davi, por exemplo, luta contra os filisteus, Saul contra os amonitas. Eles vão defender o povo, mas não é o mais importante. O defensor do povo é o Senhor dos Exércitos. Quem defende o povo é Deus. Em Israel, a função principal do rei, de novo um parênteses aqui, a proteção é importante, mas não é a principal. A função principal de um rei é ser um exemplo para o povo, por dois motivos. Primeiro, no tempo da monarquia de Israel, Saul, Davi, depois Salomão, reinos do norte, reinos do sul, você não tinha muitas cópias da palavra de Deus. É caro copiar, é um negócio que demora, que leva tempo. Papel é um negócio caro, tinta é caro, é muito caro fazer, então não tinha muita cópia. E outro motivo, nem todo mundo sabia ler. 99% da população era analfabeta. Então a pergunta é: como que eu sigo a lei de Deus? E a resposta é: olha para o rei. Como que eu trato a minha esposa? Olha como é que o rei trata a esposa dele. Como que eu devo comer? Olha como é que um rei come. Como é que eu devo guardar o sábado? Olha como é que o rei guarda o sábado. É por isso que quando Deus tira um rei do governo, a justificativa nunca é porque você foi um mau general. A justificativa é porque você não cumpriu a lei de Deus. E é por isso, inclusive, que quando um rei peca, a Bíblia nos fala várias vezes no livro de Reis, que levou o povo inteiro a pecar. Porque se eu vivo para seguir o rei, se o rei é meu exemplo, se o rei peca, o povo inteiro peca. E é por isso também que lá em Deuteronômio, Deus fala assim: ó, o rei não pode ter muito dinheiro, não pode ter muito carro e muito cavalo, não pode ter muita mulher. Por quê? Porque o rei tem que ser alguém que o povo se identifique. O rei não pode ser alguém que o povo não tenha identificação. O rei não pode ser alguém que o povo não tenha como repetir a ação. O rei é um exemplo. O rei é então aquele que vai me ensinar a seguir a lei de Deus. No tempo de Jesus não tinha mais rei em Israel. A função de ensinar o povo a lei de Deus, de fazer com que o povo obedecesse, dizer o que era e como seguir a lei de Deus, e também incorporar e ser o exemplo para o povo, era a função dos mestres. É por isso que Mateus vai olhar e vai falar assim: olha só, o rei de Israel, ele é na verdade um grande mestre. O mestre, aquele que me ensina a lei de Deus, é aquele que vai ser ungido para libertar o povo. O reino de Deus, o reino dos céus, esperado, desejado, não viria então pela força, mas viria através de um mestre que me ensinaria. A gente leu aqui no capítulo 4 a primeira pregação pública de Jesus, a primeira vez que Jesus fala publicamente alguma coisa, e a primeira frase de Jesus é justamente: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é foco da mensagem de Cristo. Jesus está então, ele vai então ensinar o que significa esse reino dos céus. Mas a palavra anterior, que é a palavra arrependei-vos, ou na versão que a gente leu, arrependam-se, ela é uma palavra muito interessante, porque ela é a palavra em grego metanoia. Ela é uma junção de duas partes: meta, que quer dizer outro, além, diferente, né? Por exemplo, metafísica, outra física, chutei aqui, mas vai na minha aqui, se eu estou errado, concorda comigo e finge que eu estou falando a verdade. É algo para além da física. A metalinguística,
Eu vou parar de falar que eu estou me embolando nos exemplos aqui. Mas vamos comigo aqui, é o meta. Então o meta é outro, é aquilo que está além. E noia vem de nus, mente. Opa, calma aí então. Arrepender, na verdade, então, muda o seu entendimento. Veja bem, Jesus está falando aqui para gente que nasceu na igreja, nasceu na fé judaica. Esses ouvintes de Jesus aqui em Cafarnaum, na Galileia, eles desde pequeno aprendem o que é a lei de Deus. Desde pequeno eles são criados, eles são ensinados como seguir a Deus, eles são ensinados como se comportar, eles são ensinados como comer, como falar, como se vestir. E é para esse povo que Jesus fala: olha só, o que vocês estão vivendo, a noção que vocês têm de Deus, esse Deus que vocês estão seguindo, para que vocês realmente conheçam esse Deus, vocês precisam mudar o entendimento de vocês, mudar a forma de pensar de vocês. Arrependam-se. Arrependimento é muito mais do que uma simples mudança prática, é também, mas é uma mudança prática causada pela mudança interior. Eu mudo o meu agir porque eu mudei o meu entendimento. A partir daqui então, o ensino de Jesus vai ser para ensinar ao povo. Ensinar ficou ambíguo, mas vamos comigo aqui. O ensino de Jesus vai ser para mostrar para o povo como arrepender. Que entendimento é esse? Qual o entendimento necessário? Como viver o reino dos céus? Para que a gente então viva de uma vez por todas a realidade onde Deus governa, e para que a gente conheça de uma vez por todas esse rei, é preciso mudar o entendimento. E para que a gente entenda o que significa esse arrependimento, Mateus, ele vai pegar os ensinos de Jesus e vai agrupar em 5 grandes discursos, em 5 grandes ensinos. Você pega o livro de Mateus, o primeiro grande ensino de Jesus, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco sobre ele, que a gente chama de Sermão do Monte, porque Jesus subiu ao monte para ensinar, está lá no 5 ao 7. O que é interessante é que nesse primeiro grande ensino de Jesus, em Mateus, o foco está em mostrar quem é parte do reino. Então a primeira coisa que a gente aprende em Mateus sobre o reino dos céus, sobre esse novo entendimento, sobre esse arrependimento, a primeira coisa é quem está no reino dos céus. Lá no capítulo 10 tem um outro discurso de Jesus, que é para os seus discípulos. E a palavra, na verdade, a palavra que Mateus usa são os apóstolos, que é a palavra em grego apóstolos, em latim missionário, que é a mesma coisa, que são os enviados. Ou seja, quem são os enviados para pregar a mensagem? Então, primeiro, a gente aprende em Mateus quem está no reino dos céus, como vive quem está no reino dos céus, como age quem está no reino dos céus. Lá na frente, a gente aprende então como você prega, onde você vai, como você fala, quem são os enviados do reino. Aí no capítulo 13, tem um outro discurso, o terceiro discurso. É aí que Jesus ensina o que é o reino dos céus. Então olha que interessante, só lá quase no meio de Mateus, é que Jesus começa a falar o que é o reino dos céus. Ele começa ensinando quem está no reino dos céus. Depois ele ensina quem são os enviados do reino dos céus, só para então falar sobre o que é o reino dos céus. Aí lá, meu alarme tocou aqui, minha filha tem que tomar remédio. Meu amor, dá remédio para Olivia aí, por favor. Peço perdão aos irmãos. Tá vendo, ô Fernandão? Importante, bota alarme no relógio. Mesmo que não fosse, tá gente, mesmo que não fosse, como eu falei que é para minha filha, mas mesmo que não fosse, agora você vai pensar, nossa, que pai bom. Pô, Fernando, não dá uma moral isso aí. Faz isso aí, bota de vez em quando. No trabalho você fala, meu Deus, alarme está tocando, minha filha tem que comer, meu filho tem que comer. Pô, vai na minha, funciona. Mas é verdade, tá? É verdade. Vamos lá. Lá no capítulo 18, aí vem a quarta parte, o quarto discurso, que ele fala como que a gente trata um ao outro, como que a igreja trata dentro e fora, como que o reino dos céus se expande
para além dos seus limites. E só no capítulo 25 que ele fala: o reino dos céus será. Então a gente aprende em Mateus quem está no reino dos céus, quem são os enviados do reino dos céus, o que é, como que se expande, e lá no final o que será o reino dos céus. Tudo isso para que a gente possa entender, se arrepender e de fato viver esse reino. Abram comigo a Bíblia em Mateus 5. Vamos pegar um pouco aqui o que a gente aprende sobre esse arrependimento, o que significa estar, fazer parte, quem é parte do reino dos céus. Capítulo 5, verso 1. Abre que eu vou tomar água rapidinho aqui. Enquanto isso eu vou fazer um fundo musical aqui para não parecer que está vazio. Foi aí? 5:1. O povo desistiu de mim aqui. Desistiu nada. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Daí que a gente tira o sermão do monte. Ele assentou, que era um gesto de mestre, de rabino, de ensino, né? Os mestres assentavam para ensinar, e seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, deixa aí para mim. Se você, lembrando, Jesus está falando para crente, para quem nasceu na igreja aqui, quem nasceu na sinagoga, aprendeu. E essa palavra aqui é uma palavra comum, você ouve o tempo inteiro em Israel. Bem-aventurado vem da raiz ma, que quer dizer alongar. A palavra bem-aventurado, makarios em grego, ela significa literalmente ser alongado pela graça. Ficou ruim, deixa eu melhorar. Aquele sobre quem a graça é alongada. Caris de graça, macários. Ou seja, o bem-aventurado é o receptor da graça de Deus, do favor de Deus. A palavra bem-aventurado, em algumas traduções, aparece feliz, né? Porque macar é feliz, mas macários é alongado, sobre quem foi alongada a graça, o receptor da graça de Deus. E se você for em Israel e perguntar a qualquer mestre o que é ser receptor da graça de Deus, o que é ser alongado, tocado pela graça de Deus, ele vai dizer que tem 3 características do tocado pela graça de Deus. Primeiro, o tocado pela graça de Deus tem longevidade. O muito viver é ser tocado pela graça de Deus. Segundo, ter muitos filhos, Fernandão, é ser tocado pela graça de Deus. E terceiro, ter bens, ter terra, ter posse. Então, como que eu sei que eu sou agraciado, que eu sou um macarios, que eu sou um bem-aventurado, que eu sou receptor da graça? Porque eu tenho filhos, longevidade e bens. Essa é a lógica de todo e qualquer mestre. Se você está sentado ouvindo Jesus e ele começa bem-aventurado, você sabe que provavelmente ele vai dizer a mesma coisa. É o que todo mundo dizia. Aí ele começa: bem-aventurados os pobres. Não. O quê? Não faz sentido isso. A gente cresceu, a gente viveu aprendendo que o alongado pela graça, que recebe a graça, é aquele que tem filho, longevidade e tem bens. Mas pobre, e o pior, pobres pelo Espírito. A melhor tradução é que é feitos pobres pelo Espírito. O que significa isso? Pobres pelo Espírito significa que o bem-aventurado é aquele que entende que ele não tem o suficiente, que ele percebe que é necessitado pela ação do Espírito Santo. Jesus está dizendo então que quem é agraciado é aquele que percebe que não são bens, que não são filhos, é muito bom, mas não são, que não é longevidade que me faz ter a graça de Deus. A graça me ensina que eu sou necessitado de Deus para viver. A primeira marca de quem é alongado pela graça, de quem é bem-aventurado, é perceber que é necessitado de Deus. A primeira ação da graça é mostrar que nós necessitamos de Deus. E isso faz sentido, porque se a gente parar para pensar,
Não há nada na natureza ou em nós mesmos que dê satisfação completa. Se você tem fome e você se alimenta, você vai ter fome de novo. Se você tem sede e você bebe água, você vai ter sede de novo. Se tem algum desejo sexual e você faz alguma coisa com seu marido, com sua esposa, você vai ter vontade de novo. Eu espero que tenha, mas não vê um ponto que agora. Você vai ter vontade de novo. A satisfação não pode ser encontrada em si ou na natureza. E a primeira marca de quem é alongado é entender que necessita da graça de Deus. E esse convencimento é pelo Espírito. O bem-aventurado não é o que tem posse, longevidade e filhos, mas é que percebe que mesmo que tenha posse, longevidade e filhos, necessita de Deus para qualquer coisa. Bem-aventurado é aquele que percebe a necessidade que tem da presença de Deus. Sem essa percepção de que não há nada no mundo, em nós ou no outro, que possa satisfazer, não tem como viver o reino dos céus, porque o reino dos céus pertence àqueles que sabem que necessitam da graça de Deus. Ele não para aqui. Bem-aventurado, versículo 3 de novo, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não, Jesus, como assim? A gente acabou de falar que a marca do bem-aventurado é posse, é filho, é longevidade. E você não está falando que será bem-aventurado o que chora. Você está me dizendo que já é? Não. Então, mesmo chorando, eu sou receptor da graça de Deus, porque serão consolados. É muito interessante que Mateus, por manter muita tradição judaica, ele evita ao máximo colocar o nome de Deus. Por exemplo, se você for alguém muito ligado à tradição judaica e se aparecer o nome de Deus na Bíblia, você não lê, você lê Adonai, que quer dizer meu Senhor. Por isso que na nossa Bíblia, toda vez que aparece o nome de Deus, aparece Senhor em letra maiúscula, para evitar falar o nome. Então, quando Mateus usa a passiva, porque serão consolados, ele está falando do próprio Deus que vai consolar. Então, mas o interessante aqui é que Mateus não está dizendo que você será bem-aventurado, será tocado pela graça de Deus quando for consolado. Mesmo chorando, mesmo sofrendo, a palavra aqui do chorar é estar em luto. Mesmo estando em dificuldade, você é agraciado. A graça não está na resolução, no consolo do choro. A graça está em saber que mesmo chorando, Deus está conosco. O que diferencia um crente de um cristão, ou um qualquer de um cristão, não é o não passar por problemas, não é o não passar por dificuldades, mas é o saber que mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. Nós não só servimos um Deus que seca as lágrimas, nós também servimos um Deus que mesmo em meio às lágrimas está conosco. A graça será agraciado em saber que mesmo no meio do choro, Deus está presente. A bem-aventurança, o ser tocado pela graça, não começa no consolo, começa mesmo em meio ao choro, porque mesmo chorando, Deus está conosco. Bem-aventurado não é só o ser consolado, bem-aventurado é também chorar, porque mesmo em meio ao choro, Deus está conosco. Vamos continuar. 5:5. Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. A palavra manso aqui, praeis, ela significa literalmente capacidade de dominar o impulso violento. É a mesma palavra que a gente usa para o animal não selvagem, para o doméstico. A tradução aqui pode ser inclusive essa: bem-aventurados domesticados, ou seja, é alongado, é tocado pela graça aquele que é capaz de dominar o seu impulso violento. Agora, herdarão a terra? Não, calma aí. Eu estou aqui dominado por Roma, eu estou num mundo que eu não pertenço, eu estou num lugar que eu espero a libertação, e eu estou me preparando para me levantar em violência. O Messias vai chegar,
e vai levantar um exército para a gente lutar com os inimigos. O Messias vai chegar e vai levantar os anjos para lutar contra os inimigos, e quem vai herdar a terra é quem participa dessa luta. Jesus fala que não, quem herda a terra é quem é capaz de domesticar a própria violência, o próprio impulso violento, porque a guerra pertence a Deus. Então a terra não é da expectativa pela luta, a guerra é da certeza que a bem-aventurança, perdão, é da certeza que Deus está no controle. Então não herda a terra aquele que tem a violência como foco da vida, herda, que era a expectativa do povo. Herda a terra aquele que é capaz de dominar o impulso violento e confiar em Deus. Isso não faz sentido para um judeu do primeiro século como Jesus. Eu fui criado, eu aprendi, a minha expectativa está na preparação para que o Messias venha, e você está me dizendo que você pode ser o Messias, mas a sua mensagem é: não, a terra não pertence aos que acham que tem força para vencer, a terra pertence aos que sabem e confiam que Deus está no controle, e são capazes assim de dominar o próprio impulso violento. Vamos continuar. Bem-aventurado, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça é uma palavra que significa literalmente retidão, fazer o que é reto. Então, justiça significa viver de maneira correta. Quem será saciado não é aquele que tem fome e sede do juízo, da punição. O saciado é aquele que tem fome e sede de fazer o que é reto diante de Deus. Justiça é fazer o que é reto diante de Deus, e é esse que tem fome e sede que vai ser saciado. O povo de Israel esperava a punição, esperava a destruição dos inimigos, esperava o fim do problema, mas a saciedade, Deus sacia aquele que busca fazer o que é reto diante dele, fazer justiça. E fazer justiça não é simplesmente buscar a punição, é muito além disso. Justiça não é orar para que os nossos inimigos sejam destruídos. Justiça é orar para que todos possam se tornar retos diante de Deus. A justiça divina não termina. O objetivo final não é a punição. O objetivo final é o conserto, é a transformação. E aqueles que têm fome e sede de serem transformados e buscar que as pessoas ao nosso redor também sejam transformadas, serão saciados. Se a nossa busca é buscar, redundante de novo aqui, que o seu inimigo seja destruído, eu espero que Deus não te sacie. Mas se sua busca for buscar que os caminhos tortos se tornem retos, você será saciado, e a esse pertence o reino de Deus. Vamos continuar. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericordiosa. A palavra misericórdia, compaixão, é essa ideia de você ser capaz de entender a dor do outro. Elamon, que é a palavra que Mateus usa aqui, é a capacidade de considerar o sofrimento do outro como algo relevante. Misericordioso é aquele que tem, a própria palavra misericórdia em português, né? Corde em latim, corde, coração, e miséria, de sofrimento. Então é aquele que é capaz de se colocar e sentir a dor do outro. Mais cedo, o pastor José Maurício falava sobre isso, sobre a necessidade da prática e da integralidade, da gente crer e praticar, e uma das formas de praticar é atender a necessidade do próximo. Alcançará por Deus misericórdia, ou seja, Deus considerará a dor daquele que também considera a dor do outro. É tocado pela graça,
é parte do reino aquele que é capaz de considerar a dor e o sofrimento do outro. Vamos continuar. Bem-aventurado os limpos pelo coração, porque verão a Deus. Jesus está falando para um povo que crê que a pureza, e tem um ditado, a gente falou semana passada na escola dominical esse ditado, tem um ditado muito comum em Israel, que é: a limpeza é irmã da devoção. Ou seja, para que você seja puro, você tem que se vestir de forma correta, comer de forma correta, falar de forma correta. É a sua ação que te purifica. Você precisa se lavar. O batismo, por exemplo, era uma coisa feita todo dia de manhã, antes da primeira oração, você tinha que se lavar, porque a limpeza precisa vir antes da devoção. Um corpo limpo é próximo de um coração limpo, ou melhor, gera um coração limpo. Primeiro, você faz o que é certo, para então você ser puro. Jesus fala que não. O que purifica, a purificação é pelo coração. É um coração puro que torna o corpo puro. O cristianismo é a religião que não se basta em fazer o certo. É importante, mas não basta. É a religião que diz que a gente tem que fazer o certo pela razão certa. Se eu estou fazendo certo por medo de Deus, se eu estou fazendo certo para barganhar com Deus, eu quero dizer que não há pureza nisso. A pureza está em fazer o certo, porque o nosso coração é tocado pela graça. Eu faço certo porque eu sou transformado, eu sou arrependido, o meu entendimento mudou. É alongado, é bem-aventurado aquele que não se basta em tentar fazer o certo, é aquele que faz o certo porque entende que é tocado pela graça e pelo amor de Deus. Bem-aventurado é o puro pelo coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não, Jesus. Mas Jesus, a gente espera, o Filho de Deus é aquele que vai lutar para poder restaurar a terra, libertar dos inimigos. Como você está me dizendo que eu tenho que buscar paz se eu estou sendo dominado? Como você está me dizendo que eu tenho que buscar paz se lá fora eu só recebo críticas, se as pessoas vêm? Como que eu vou buscar paz nesse mundo? Mas são esses que são filhos de Deus. Por isso que a palavra em hebraico para paz, que é shalom, ela não significa a simples ausência de inimizade, é a possibilidade de estar diante de Deus, mesmo em meio a inimigos, mesmo em meio a problemas. A paz não é o estado de ausência de inimizades ou de problemas. A paz é o estado de encontrar tranquilidade mesmo em meio às dificuldades. O bem-aventurado não é aquele com ausência de problemas, com ausência de inimizades, mas é aquele que mesmo em meio a isso encontra tranquilidade, porque sabe que Deus está no controle, é tocado pela graça de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos por fazerem direito, porque deles é o reino dos céus. Acho que eu pulei. Bem-aventurados, isso mesmo. E bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vocês. A palavra alegria, o verbo alegrem-se, ele é o verbo em grego kará, que ele significa literalmente a variação da caris, que é graça. Alegria não é um sentimento, alegria é a consciência da graça. O que faz um crente alegre não é sempre estar com um bom sentimento, porque essa não é a realidade. O bem-aventurado chora, o bem-aventurado vai ser perseguido, o bem-aventurado vai ter coisas faladas contra. Não é bom, não é fácil. O bem-aventurado não está sempre sorrindo, mas o bem-aventurado está sempre alegre, porque a alegria não é um sentimento, é a consciência da graça. Jesus está propondo um entendimento de reino, que a nossa mente, o nosso coração são transformados.
a nossa ação é transformada, porque nós aprendemos, nós entendemos que está sobre nós o favor, o alongamento, a graça de Deus. A alegria, ela é realidade na vida do bem-aventurado, porque ela é uma consciência, ela é o nunca esquecer que está sobre nós a graça de Deus. Jesus propõe uma visão de reino, que não é simplesmente o fim dos inimigos, não é o fim dos problemas, não é o fim das dificuldades. Jesus propõe uma visão de ser abençoado, de ser tocado pela graça, não ligado a ter posse, não ligado a ter anos de vida. Isso é muito bom, pode orar por isso, problema nenhum, mas não é isso que faz de nós agraciados. Não é o muito ter ou o nada ter, não é ter filhos ou não ter filhos, não é viver muito ou viver pouco. Isso tudo é bom, ora por isso, busca isso. Mas lembrem-se que não é isso que faz de nós agraciados por Deus. A graça está sobre aqueles que entendem que precisam de Deus para serem satisfeitos. A graça está sobre aqueles que entendem, que choram, mas que mesmo em meu choro, Deus está no controle. A graça está sobre aqueles que entendem que não basta o agir certo, o falar certo. É importante, mas não basta. É necessário que a gente faça isso, porque conhecemos a Deus. A graça está sobre aqueles que entendem e que vivem a busca por fazer o que é reto diante de Deus. Se nós seguirmos a Jesus e tivermos esse arrependimento, nós somos alongados pela graça, tocados pela graça, bem-aventurados. Nós somos alegres porque temos constante consciência que sobre nós está o favor de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, e obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos deu Jesus para que possamos te conhecer. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus para que possamos viver esse reino aqui, e obrigado porque esse reino a gente pode viver hoje e eternamente. Isso aqui é um sopro na eternidade, e nesse momento que nós ansiamos pela plenitude do reino, ajuda a gente a vivermos como filhos de Deus, filhos que te conhecem e vivem a tua graça, buscam fazer o que é reto e são puros pelo coração, e acima de tudo são alegres porque têm consciência de que o Senhor está sobre nós, em nós, nos transforma e permite que transformemos também a nossa realidade. Que nós possamos ser agentes de transformação, porque temos consciência de que o Senhor está conosco. Que nós possamos ser puros, porque temos a consciência de que Teu Espírito habita em nós. E acima de tudo, Pai, que nós nunca deixemos de lembrar que necessitamos de Ti para qualquer coisa. Que essa certeza nos guie, nos acompanhe e seja sobre nós hoje e eternamente. Amém e amém.